gente está numa levada de Estado, China e Brasil, investimento, privatização e afins. Tem um vídeo, eu peguei do Cortes da Sarjeta, né, que é do Quadrinhos na Sarjeta. Vamos ver sobre como ele fala, mas o título do vídeo é: a maior cidade do Brasil não aguenta uma brisa, São Paulo e a privatização. Quero ver o que o Sarjeta tem a dizer sobre isso. Legal a gente fazer bullying, ainda mais assim, bullying regional. Eu acho chato, sabe? Não recomendo. São Paulo, a cidade coberta por uma camada de poluição, mais uma camada de chatice. Por exemplo, né, sei lá, vocês sabem aqui que eu estou em Florianópolis, Santa Catarina. A gente tem um ciclone toda semana. Eu não sabia. A gente tem luz, né, assim, eu já fiz várias lives durante ciclone e a gente tem internet, tem luz. E a maior cidade do Brasil, a locomotiva do Brasil, né? Aquela que vai na frente de todo mundo no trenzinho da alegria gritando piuí, piuí, lamentavelmente está sem luz, sem internet há 5 meses, aparentemente, né? Assim, mas eu não vou fazer piada com isso. De forma alguma a gente vai fazer bullying. Essa que é a melhor cidade do Brasil, a mais rica, a mais diversa, a mais maravilhosa, né? Não. Nós não vamos fazer esse tipo de piada, não vamos fazer esse tipo de bullying. Nós aqui somos contra bullying, até porque tem que respeitar as pessoas e também os paulistanos. Até porque é uma coisa triste, né? Você, por exemplo, tá com uma cidade lá, tá todo mundo tropeçando nas árvores. Eu não sei se vocês viram, eu vi uma imagem no Fantástico, porra, teve um lugar ali que abriu uma cratera. Caíram 5 pessoas e um paulistano. Então, assim, é um negócio que atrapalha a vida das pessoas, né? Então, fica aqui meu desejo para que São Paulo se torne como, sei lá, uma cidade onde venta e a gente continua tendo luz e internet, né? Eu acho que seria legal. Desejo isso. Essa é a parte bem sincera. Desejo isso para São Paulo. E quem sabe mudar de empresa, né? Porque uma informação importante. Em Santa Catarina, que o pessoal fala que é o estado mais bolsonarista do Brasil e blá blá blá, aqui a luz é fornecida pela Celesc, que é uma empresa pública. E quando tem vento forte, eu continuo com luz. Quando falta luz, rapidinho é restabelecido. Em São Paulo, quem é que cuida da luz? Deixa eu ver aqui. Qual é a empresa que cuida da luz? Enel, não é? Deixa eu procurar aqui uma informação, né? Eletropaulo foi privatizada em 1999. Olha só, né? Desde então. Curioso, né? Curioso. Agora deixa eu fazer um comentário sério, para além de todo o deboche. Eu não vou entrar naquela que tudo que é público é melhor que privatizado e babá, não vou entrar. Mas assim, ó, quando o bicho pega, aí tu vê a diferença. Real. Porque é o seguinte, ó, uma empresa privada cuidando de serviços essenciais, essa empresa privada precisa ter lucro. Certo? Diante de um desastre, ela não tem... Veja, eu tô falando até de empresas bem intencionadas, ok? Eu não tô falando de empresa cretina, não, tô falando de empresa bem intencionada, que eu não sei se é o caso. Quando o bicho pega, ela não tem grana, ela não tem estrutura, ela não pode do nada pegar e fazer as coisas. Dá uma ventania, São Paulo não tá acostumado, agora vamos falar sério, sem zoeira. São Paulo não está acostumado com ventos de 100 km por hora. Florianópolis está, tanto que as pessoas aqui, eu já até falei isso, é sério, não é zoeira. Aqui, rajada de 80 km, o pessoal ainda tá na rua andando, entende? Assim, o pessoal tá acostumado. Aqui venta muito, tá cada vez pior, porque mudança climática está pegando o Brasil inteiro. Mas ainda está dentro de uma certa margem que as pessoas estão habituadas. São Paulo não está habituado a ventos assim. Aí, quando o bicho pega, mesmo a empresa privada, bem intencionada, ela não tem estrutura para lidar com isso, entendeu? Porque nessas horas, quem tem estrutura é o Estado. E se o Estado não tem estrutura, ele paga pela estrutura na mesma hora. Ponto, tá ligado? Ponto. Essa discussão já tem em relação ao planos de saúde, né? Mesma lógica. Sim. O Estado tem condições de de pagar tratamentos que um seguro de saúde, né? Um seguro saúde bem intencionado, tô sempre falando a partir não tô nem entrando na hipótese de pessoas agindo de má fé, que bem intencionado não teria condições. Eu até dou o braço a torcer para alguns liberais que falam assim, não, então a gente podia ter as duas coisas. Ok, então tá, tenhamos, né? Serviços privados, serviços públicos, mas a questão é a seguinte, quando o bicho pega, você percebe que o serviço privado, ele não tem condições. E ainda tô partindo ainda de empresas bem intencionadas. É que nem também pensar o desenvolvimento do Brasil. Sabe, gente? Isso é um papo interessante, a gente pode, a partir desse bullying. E assim, e mesmo que a gente... esqueci até o que eu ia falar. Mas o que eu ia falar e tem coisas que não dá pra gente depender de boas intenções de empresas ou de coisas que tem maior chance de dar errado, gente. Energia se tornou algo vital, né?
Não vou dizer que internet também, mas dependendo também, né? Então, é difícil a gente defender a privatização nesses casos. Porque, como ele falou, vai precisar de uma ação mais forte. E isso é prejudicado ainda mais quando o próprio Estado, ou no caso o município, é omisso com outras coisas, né? Eu acho que a questão da ventania tem a ver com a rede elétrica, mas tem a ver com manutenção, tem a ver com serviços de zeladoria que o município não faz. Parabéns aí para quem votou no inútil do MDB, chamado Ricardo Nunes. Mas é isso. Não vai pagar a passagem nos domingos, mas não vai ter luz também. Yeah! Que ótimo, mas vamos continuar. São Paulo, falar pra valer. Por exemplo, de novo, tô criando a figura do empresário brasileiro patriota, verdadeiramente patriota, no sentido de eu quero o bem do Brasil, eu vou investir. Praticamente não existe, né? Vamos falar a verdade? Empresário, patriota, que quer ver o Brasil funcionar, acho que o único que eu vi foi o Eike Batista, mas ele já foi preso por um esquema de corrupção. Depois que eles saiu da mídia, piriri poropondose, eu vi uns podcasts dele falando e falou coisas que faziam muito sentido. E defendeu um Estado fazendo o papel de Estado. Investir no Brasil, eu vou criar uma empresa aqui para trazer emprego, para o Brasil produzir dinheiro, porque eu quero que meu país cresça, né? Esse cara já tá meio difícil de acreditar que ele existe, mas tá, vamos dizer que ele existe. Esse cara, mesmo sendo um cara rico e bem intencionado, ele não tem condições de operar por 30 anos perdendo dinheiro para começar a dar retorno a partir do ano 31. Sabe quem consegue fazer isso? O Estado. O Estado consegue. O Estado consegue. O Estado tem condições de fazer isso. Aí para não ficar na abstração do que eu tô falando, aquilo que eu sempre discuto aqui, investimento em educação, por exemplo. Nós temos condições de criar uma revolução na educação do Brasil, de tornar a educação do Brasil uma das melhores do mundo, só que num primeiro momento isso vai ser só gasto. Sem retorno, vai dar retorno, mas tu leva uma geração a duas para dar retorno. Que empresa consegue fazer isso? Isso para não falar de obras de Era o que eu tava comentando nos outros vídeos também. infraestrutura. Isso pra não falar da própria área da saúde. Isso pra não falar de tanta coisa. Aí o pessoal vira o Pikachu surpreso, vendo o avanço da China. Veja, eu não sou desses que ficam de cueca molhada pela China. Mas nesse aspecto, é bem evidente, né? É bem evidente. E sobre os Estados Unidos, cabe dizer, em assuntos estratégicos, os Estados Unidos é igual a China. O liberalismo que os Estados Unidos vende, ele não usa pra ele, certo? Ele usa em alguns aspectos, né? Ah, lá não tem saúde pública, aquela coisa toda. Mas questões estratégicas, o Estado tá muito em cima. E o Estado tá pensando a médio e longo prazo. Não se enganem, não se enganem. E enfim, tá aí. As maiores cidades do Brasil não conseguem dar conta de restabelecer a eletricidade por causa de um vento muito forte, que não é tão comum em São Paulo, é mais comum em outras regiões do Brasil, e essas outras regiões do Brasil segue normalmente, sério, eu não agora essa parte não foi zoeira, eu já fiz live no meio de ciclone, já fiz live. Teve um sargento acadêmica que a janela aqui tava uma rave batendo aqui. Eu tava com medo da janela estourar na minha cara enquanto eu tava fazendo a live. Mas fiz a live. Não caiu eletricidade, não caiu internet, nem oscilou. Na verdade, eu estava lá. Pois é, o Vinícius vai lembrar. Esse tipo de... O que tá acontecendo em São Paulo, é que o pessoal vai cair numa rixa entre público versus privado. Ah, mas eu por exemplo, para eu fazer o contra-argumento do que eu tô falando. Em Santa Catarina, a Celesc, que cuida da energia elétrica, eu não tenho... Poderia ser mais barato? Sim, tudo poderia ser mais barato. Mas eu duvido que se fosse uma empresa seria mais barato, né? Se fosse privado. Agora, em compensação, a gente tem a Casan, que também é pública da água, e eu acho a Casa péssima. Tanto que aqui muito se fala em privatizar essa parte. Agora, veja, mesmo que se reconheça que determinados pontos, etc, o fato que o que me assusta, para além desse debate público versus privado, é que a gente aqui no Brasil nunca pensa, cara, para além de 2, 3, 4 anos. Isso é foda. Isso é triste. Isso é explicável também. A gente tá sempre correndo atrás, cara. A gente tá sempre correndo atrás, a gente tá sempre se ferrando para conseguir as coisas. Com isso, a gente não pensa muito longe, né? E aí vira um círculo vicioso, né? É justamente por a gente não pensar a longo prazo que a gente está sempre correndo atrás no curto prazo. E aí tem essa coisa no Brasil que me dá no saco, que é o fato da gente não ter políticas de Estado, né? A gente tem basicamente políticas de governo. E aí muda o governo, mudam as políticas. Aí os projetos não seguem. É isso. E entra também naquela discussão sobre democracia, né? Que essa é uma das críticas que a gente viu que a gente comentou no vídeo do professor Kobori sobre a democracia chinesa, se a democracia dá certo e afim. É uma das críticas que alguns teóricos fazem,
Não sei se é um problema do Brasil, é um problema da democracia, mas no Brasil isso é mais acentuado porque eu acho que algo que, por exemplo, o Ciro falava na época de eleição, na época que ele era um ser humano razoável, que ninguém pensa num plano pro Brasil. Tá cada um querendo pegar seu montinho e capital político e afins. E isso pra mim me dá mais desespero que qualquer outra coisa. Mais desespero que esquerda, direita, essas coisas. As pessoas não pensarem no Estado brasileiro. Coisas não andam, porque elas não são questões de Estado, são questões de governo. O governo muda, né? O governo alterna. Tá sempre tendo alternância de poder, o que é saudável, mas a alternância de poder não deveria ser para impossibilitar o Estado de funcionar, ou de desativar políticas que são pensadas a médio e longo prazo. Tá? Isso está acontecendo agora em São Paulo, agora de verdade sem zoeira, me solidarizo aos paulistanos. Isso que está acontecendo em São Paulo é um retrato do nosso pensamento, nosso horizonte estreito, que caracteriza todo o desenvolvimento do país. E bom, era isso. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite. É isso, Quadrinhos da Sarjeta. Se você não conhecia, vá conhecer. Não esqueça de se inscrever no canal dele. Esse vídeo eu tirei do corte da Sarjeta. Dá like lá também. Se você gostou do vídeo aqui, não esquece de deixar um like aqui, comentar e se inscrever no nosso canal. No meu canal, no caso.